Falando em Eduardo Bolsonaro, ele nesse fim de semana vai participar do CEPAP, que é o maior evento conservador do mundo. E ele disse que o pai segue sendo a principal liderança da direita aqui no Brasil. Esse evento que ele vai ocorre lá num hotel em Dallas, lá no Texas, até o fim de semana. E se o pai é a principal liderança, parece que o Eduardo quer ser o principal intérprete. Ele afirmou que o Ronaldo Caiado deve ser o candidato do PSD e fez uma análise seguinte. Ele disse o seguinte: Caiado é da direita, não considera o Eduardo Leite direita. Ele é um social-democrata, que é um nome bonitinho para socialista, que é igual ao comunista. O comunista fala que vai te matar amanhã e o socialista fala que vai te matar na semana que vem. O Eduardo nega que ele dividiria os votos da direita. É mais um no debate para elogiar o Lula. Isso falando ainda do Leite. Rinaldo, você falou aí que nesse tempo de visitas o Bolsonaro vai continuar fazendo articulação política. Como ele vai conseguir fazer isso? Vai fazer justamente por intermédio do filho advogado, que é o Flávio, da própria Michelle, embora aí possa haver um cuidado, é claro que ele vai continuar fazendo. Com a mesma desenvoltura que teria se estivesse saudável, andando por aí, podendo receber qualquer um, obviamente não. Né? Se estivesse solto, obviamente não. Mas é claro que continua, até porque na cadeia, como disse o Eduardo, deixou claro o Eduardo, na cadeia mesmo ele fez. Essa ideia de que ele estava moribundo, incapaz de receber. Não, ele ficou muito doente com a pneumonia, mas antes disso ele estava recebendo pessoas, decidindo quem era e quem não era candidato. Né? Agora, veja, o Eduardo, né, realmente é curioso. Né? Então, vamos lá. O seu xará, o Eduardo Leite, segundo ele, é um comunista, na verdade equivale a um comunista, a um socialista. Se vai te matar agora, vai matar depois. Né? Ele faz questão de manter a disputa ali no topo da crispação ideológica, porque evidentemente isso que ele está falando não faz sentido. A resposta óbvia poderia ser: sabe quem não mata ninguém, Rafael? Quem não mata ninguém são os fascistas. Os fascistas na Alemanha, que se chamou fascismo na Alemanha, se chamava nazismo, por exemplo, não matou ninguém, Rafael, como você sabe. Né? O fascismo em Portugal, que se chamou salazarismo, não matou ninguém. O fascismo na Itália, que é fascismo propriamente porque a origem de tudo foi lá, também não matou ninguém. O fascismo espanhol, o franquismo, também não matou ninguém. Olha, um monte de gente, realmente, uns gentlemen, né, que sempre trataram seus adversários muito bem. Né? Os aliados de hoje, de Eduardo, por exemplo, a alternativa para a Alemanha, da Beatrix von Storch, neta do mais longevo ministro do Hitler, que esteve aqui com Eduardo, que esteve aqui com Bolsonaro, da Alternativa para a Alemanha, também é uma gente muito doce, uma gente muito fofa, né, que só pensa no bem da humanidade. Aliás, quando o Eduardo se encontrou com eles nos Estados Unidos, né, a Alternativa para a Alemanha, e com o Steve Bannon fez uma saudação nazista, já mostramos aqui, na cara do Eduardo. E foi tudo. Essa gente é bacana. Agora, sei lá, o Eduardo Leite, que é um cara de direita, né, um social-democrata, segundo ele, não, isso daí só decide seu comunismo, socialismo, se vai te matar hoje ou vai matar depois. Enfim, ele precisa manter a disputa nesse diapasão para ali reunir a sua tropa. E isso, por mais estúpido que seja, estúpido que eu digo do ponto de vista conteudístico, porque evidentemente é uma besteirada isso, mas isso tem um dado estratégico. Né? Veja só, com isso ele está dizendo: olha, nós somos aqueles caras que pensam aquelas coisas, não abrimos mão, continuamos a ser os ultra-radicais, porque o Flávio, no campo de operação, e portanto isso mantém o grupo ali, firme. Que é o grupo de propaganda da internet, que fica ali batendo e não sei o que e tal. Que seja, sei lá, 15, 20, 25% do eleitorado, esse que não quer conversa com ninguém, né, que acha que, como que é? Menino veste azul, menina veste rosa,
É, é, alguns que nem fazem higiene nas áreas íntimas porque consideram que isso já é um certo apelo à homossexualidade, né? Então tem essas coisas absolutamente absurdas, a turma antivacina, que tem certeza que a Terra é plana, né? Inclusive usa GPS na certeza de que a Terra é plana, o que é notável, né? Porque se fosse plana, nem funcionaria o GPS. Mas, enfim, é, é, esse núcleo precisa pensar essas coisas absurdas, que o Eduardo sabe que são absurdas. Mas ele precisa falar isso. Porque depois o Flávio, no terreno de operações, aí ele precisa falar coisas mais amenas. Aí ele precisa, por exemplo, no Senado, votar a favor de uma proposta que estende a punição que há ao racismo também à misoginia. Aí ele vota a favor porque ele precisa do voto feminino. E tem um surto de feminicídio. Aí ele apanha dessa turma. Ele apanhou dessa turma, mas não tem problema. Não tem problema. O Eduardo sempre lembra: vou lembrar a vocês quem somos, de verdade. Aquela que é a nossa essência. E na política, por um tempo, nós vamos precisar fazer de conta que a gente é ameno, que a gente é fofo, que a gente conversa, que a gente... Esse é o Flávio, né? Então é preciso construir uma falsa moderação, porque é falsa. Lembre-se que até agora o Flávio não retirou que se ele ganhar e der indulto e o Supremo disser que é inconstitucional, vai haver uso da força contra o Supremo. Né? Então o Eduardo se encarrega. O Eduardo, eles criticam muito o Irã, mas o Eduardo é uma espécie assim de ayatolá do regime bolsonarista. Ele é o Khamenei, aliás, ele é o Khomeini, na verdade. Né? Ele é o guardião das verdades eternas. Se você olhar, ele compõe ali uma espécie de ala religiosa. E o Flávio é o operador que lida com a mundanidade. Né? Mas ele é como se o Eduardo guardasse os arcanos. Então ele fala isso do pai. Né? É muito interessante. Com isso eu estou dizendo que ele é burro, que ele é... Não, na verdade é espertíssimo. Né? Esse troço funciona para eles. Está aí o Flávio empatado. E lembre-se que foi Eduardo que garantiu o irmão como candidato. Se ele não dá uma de Khomeini, o candidato seria o Tarcísio. Eu só chamo a atenção disso porque alguns analistas de esquerda gostam de se divertir com essa ideia de que eles são idiotas. Primeiro passo para você quebrar a cara é subestimar o inimigo, né? Subestimar o adversário. Né? Note que isso os bolsonaristas nunca fazem. Como, Renan? Eles nunca fazem. Pode atacar o Lula, pode não sei o quê, mas você notou que na cabeça deles sempre existe uma conspiração comunista muito poderosa. Eles, na verdade, superestimam até o adversário. Esse adversário estaria sempre metido em grandes conspirações, em grandes articulações, e se nós não tomarmos cuidado, é a China, as bases chinesas, e aí vão inventando. Então, convém não subestimar, se quiserem ganhar do Bolsonaro. Agora, quem quiser subestimar, subestime e perca para o Flávio Bolsonaro. É simples.